Boa noite, nós estamos aqui nas asas da Vivax com Luciano Pérez. Hoje nós fizemos algo um pouco diferente. Ao invés de nós gravarmos lá no nosso estúdio, nós viemos fazer uma visita a um grande empresário, num dos locais mais lindos e icônicos e bem frequentados da cidade de São Paulo. Todo aquele que passa por São Paulo deve dar uma passadinha aqui, seja para o almoço, seja para o jantar, seja para poder degustar a experiência de ver grandes personalidades que por aqui desfilam. Nada foi tão fácil no decurso desta caminhada. Nós estamos com um empresário que está protagonizando na vida empresarial paulistana. Eu tive a honra de conhecer esse gigante quando convidado a um evento que ocorre aqui nos palcos do Café Jornal para os protagonistas do Brasil. E ali ele sempre com aquele sorrisão aberto, com aquele abraço acolhedor, passamos a exercer uma afinidade e uma grande amizade. E reparando todo o modo empresarial, o modo ao qual ele trata de forma particular e carinhosa todos aqueles que fazem parte da família do Café Jornal, eu pensei, nós temos que trazer essa história de vida para o Voe nas asas da Vivax. Passei a estudar um pouquinho a história desse gigante e é claro que, como todos nós brasileiros, sempre temos aquele nosso período de deserto na qual a gente precisa olhar para o céu e dizer, e agora? E vem a voz do anjo e diz, a tua oportunidade é por aqui. E há 27 anos surgiu essa oportunidade e está aqui em Moema o Café Jornal, um dos bares e restaurantes mais conhecidos da capital paulistana e do Brasil. Quem é Denis Rezende? Tudo bem? Boa noite. Vamos lá, Denis Rezende. Comecei numa indústria com meu pai aos 17, 18 anos e depois dessa... Lembra do plano Collor? Naquele momento o plano Collor, a Zélia tomou a grana e ali foi uma mudança de rumo de tudo, da nossa vida, né? Meu pai não tinha dinheiro para pagar folha, não tinha dinheiro para isso, para aquilo e tal, então quer dizer... E o Collor naquele momento fez a abertura das importações. E a nossa indústria não estava preparada naquele momento para competir com as indústrias lá de fora. E aí eu comecei a procurar outro negócio para fazer. O que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E tinha um dinheirinho, pouco. Vamos lá. E aí acabei no meio dessa história dentro do Classificados. Tinha lá, bar e restaurante, movimento 100 mil. Liguei e só caiu lá no finado Banco Sudameris. Tive uma reunião com esse diretor desse banco que estava vendendo. Eles tinham acabado de nascer, o Café Jornal. E problemas societários, isso, aquilo e tal. E aí no fim eu acabei adquirindo o Café Jornal logo no comecinho da vida dele. Ele tinha 7, 8 meses. E um dos sócios, que era o Reginaldo Leme, comentarista da Globo, acabou ficando comigo ainda mais uns 17 anos. E assim começa a história... Só 17 anos? É. E assim começa a história do Café Jornal. Denis, nós estamos falando de 27 anos atrás, onde o Denis de hoje, com 49 anos, ele é um Denis, mas lá atrás ele já tinha o brilho nos olhos de poder protagonizar, investir e ser um grande empresário que faz a diferença na sua vida e na vida do outro. Com 20 anos de idade, eu estava te acompanhando, escutando os teus vídeos e os teus áudios. Óbvio que a gente tem que se preparar um pouquinho para falar com um gigante, então a gente tem que conhecer um pouquinho. E eu percebi que tu já com 20 anos, por mais que tivesses uma vida privilegiada, filho de um industrial, e ainda naquele momento a empresa com mais de 150 funcionários, voando, tu resolvesse, não, eu quero trabalhar contigo, pai, eu não quero mais ficar aqui em casa, tenho condições, não quero só ficar na faculdade, quero fazer diferente a diferença. E fosses para lá já com qualidade, porque tu estavas estudando muito, te preparando, começasse já a exercer um cargo de liderança, não por ser o filho do dono, mas por conhecer muito de implantação de ISO e também de chão de fábrica. Exatamente. Eu queria que tu me falasses um pouquinho o porquê que esse Denis, com 14, 15, 16 anos,
filho de gente tradicional aqui da cidade de São Paulo, ao invés de ser um playboy, já queria fazer a diferença na vida dele? Eu acho que isso, vamos dizer assim, está no meu DNA, né? Então, desde muito cedo, desde pequeno, eu sempre tive esse ímpeto, vamos dizer assim, né? De talvez, olha, para ser bem sincero com vocês, isso está muito ligado à questão de me libertar. Talvez naquele momento, eu vindo de uma família sendo filho único e de repente de uma família um pouco mais controladora, de certa forma, um pai mais austero e uma mãe muito presente, eventualmente através do trabalho poderia ser um caminho para mim conseguir ter a minha liberdade. E isso desde muito cedo eu tinha na minha cabeça. Eu preciso me libertar dessa coisa, até porque de repente na minha configuração familiar, do que eu tinha em volta de mim, dos amigos, isso, aquilo, tal, era uma configuração um pouco mais tensa, vamos dizer assim, né? Então todo esse esforço, todo esse empenho desde muito cedo de vou empreender, vou fazer, vou acontecer e vou ser independente, o quanto antes. Denis, quando tu falas a respeito disso, de uma educação mais severa, de uma mãe presente, a gente olha hoje para essa geração do mimimi, a gente vê tudo solto, a gente olha, que saudade do papai e da mamãe que eram austeros, né? Exatamente. Hoje a gente, né, a sociedade carrega esses pais todos para que eles não sejam austeros, para que sejam muito permissivos. E a gente tem o advento da questão da internet, que na nossa época a gente não teve na infância, que ela desfoca todo mundo, né? Então parece que está todo mundo meio retardado com relação à questão de tudo que está acontecendo ali dentro da tela, né? E isso para as crianças, isso para os pais, isso para os avós, está todo mundo meio que hipnotizado, uma coisa meio maluca, né? E a sociedade naquela história de carregar, toma cuidado, o que você vai fazer, como é que você fala, dependendo de determinadas coisas, você, né, não pode ser austero, né? Então, eu hoje tenho um restaurante. A gente, há muitos anos, eu estou olhando a mudança de perfil das pessoas, as pessoas que vêm com seus filhos, um nível de permissividade, assim, tipo, agressivo, sabe? Onde não tem limite, onde ele não fala nada, onde ele deixa tudo, né? E ele não está nem olhando para o que está acontecendo, ele não está nem vendo, ele não está nem conectado no que está acontecendo. E eu diria para você que isso é, para uma grande maior parte de todo mundo que eu recebo e que eu reparo, isso a gente que está como espectador olhando, né? Sabe uma coisa, Denis? Quando a gente começa olhando o Denis de hoje, eu conheço o Denis de hoje, eu não conheço o Denis de antigamente, mas é claro que a gente começa a ver a formação desse caráter vindo já desde os idos da barriga da mãe, com a própria austeridade do pai, que era um empreendedor. E uma das coisas me chama muito a atenção, que com 20 anos tu resolvesses ir trabalhar e a vida da empresa dos teus pais, em virtude do plano Collor, em virtude da questão da Zélia, ela acabou fazendo com que naquele teu momento, aquele teu período industrial, empresarial fosse muito curto, porque tu já fosses acomedido para uma implementação de procedimentos em chão de fábrica e de repente veio o plano Collor, de repente veio a abertura dos mercados e a partir dali, claro, crise financeira, bico entre os sócios, o Denis estava no meio daquilo dali. Conta como foi pra ti. Agora eu quero saber, lá quando tinhas 20 anos, aquela experiência, o temor, o medo, as expectativas, a esperança, como é que a tua família, como é que o Denis conduziu isso dentro dele? A minha visão naquele momento, quando eu comecei a fazer todos os cursos de implementação de sistemas de garantia de qualidade, ISO 9000, eu fui para um instituto chamado Instituto Vanzolini, depois fui para o Bureau Veritas e eu fui para vários institutos, né? Porque é bem complexo, né? Toda essa questão de implementação são várias vertentes. E durante esses cursos todos, e quando eu comecei a implementar, aquilo me deu uma visão da empresa, só que era a história do filho do dono querendo implantar alguma coisa diferente, querendo criar uma mudança dentro da empresa que, eventualmente, eu tinha uma super resistência de todos os aspectos dentro da empresa. E aí a questão... a vida também ajudou um pouco aí com relação aos acontecimentos. Então, o primeiro acontecimento foi que uma das partes da norma, você tem que fazer as especificações de todos os processos. Então, você imagina que eu estou lá escrevendo o que é feito e o que é feito tem que estar escrito. Então, quando o auditor vai lá, ele vai ler o que está escrito e tem que estar cumprido o que está aqui. E se tiver, imagina você escrever e você faz frente, né? Então, tem que ter padrão.
Nessa de escrever todos os processos, o diretor da fábrica, que era um engenheiro, que fazia toda a parte de programação de produção, me infarta no meu colo, dentro da fábrica, porque ele era um puta do estressado, eu fumava lá 5 maços de cigarros por dia. E eu tava lá fumando um cigarro com ele, tinha um lugar que era a caldeira, que fornecia tudo pra gente, de repente esse cara caiu. Eu pego esse cara no colo, ponho esse cara na minha caminhonete, levo esse cara para Santo Amaro, ali do Largo 13, para colocar ele dentro do hospital. Esse cara vai lá e ele fica uns 7 meses, ele teve que fazer um monte de ponte de safena, foi um negócio horroroso. No meio dessa história, quem que vai assumir a fábrica? Quem era o cara que já vinha desenhando todos os processos? Eu não sabia a programação de produção, mas eu já tinha uma boa noção de tudo que estava acontecendo aquilo. Até porque naquela época a gente não tinha softwares, isso, aquilo, tal, muito sofisticado, estava muito na cabeça da pessoa. O cara era a programação de produção, né? Então eu demorei umas semanas para incorporar aquela coisa e aí, bum, foi. Esse foi o primeiro ponto. No segundo ponto, quando teve o problema entre a sociedade e o mercado, deu esse giro todo, você teve uma coisa muito interessante que foi o seguinte: os nossos maiores clientes entraram dentro da fábrica, viram o trabalho de implantação que a gente estava fazendo com relação aos 9.000, chamaram o meu pai e a sócia dele e falaram o seguinte: olha, ouve esse rapaz aqui, porque ele é hoje o cara que está enxergando a existência da indústria para frente. Porque se vocês não fizerem essa implementação e se vocês não conseguirem a certificação, infelizmente nós vamos ter que deixar de comprar de vocês. Ele já entendeu como é que nós vamos ter que trabalhar e que nós vamos ter que fazer e tal. E isso me deu uma autoridade, uma autonomia num momento que foi maravilhoso, né? Você imagina, né, o meu pai e a sócia que eventualmente me tratavam como um menino naquele momento, ter o melhor cliente da indústria dizendo o seguinte: olha, ele enxergou. Denis, olha que gostoso. Quando eu começo a ouvir a tua história, tem algumas coisas que são muito emblemáticas. Se a gente for fazer uma comparação de 20 anos atrás com os dias atuais, tem muita coisa que é muito ativa. Quando tu falasses que lá atrás ainda a gente não tinha computador mesmo, a gente tinha computador, mas a gente não tinha a internet, não existiam os celulares. Então o que é que o Denis precisava? Fazer os planejamentos e os padrões escritos. Só que não é só fazer, ele precisava o quê? Implementar. E o que é mais engraçado é que ele precisou fazer com que ele, o pai e a sócia, saíssem da zona de conforto. Exatamente. Denis, faz uma comparação com esse Denis, com essa experiência de lá de trás e hoje, com essa abertura do mercado gastronômico paulistano, ter que sair da zona de conforto todos os dias para continuar estando entre um dos melhores bares e restaurantes da cidade de São Paulo. Eu acho que toda essa questão dessa mudança e esse aperfeiçoamento que eu fui criando desde cedo me criou uma resiliência com relação às dificuldades, sem perder a questão da criatividade de você conseguir estar mutante o tempo todo no negócio. Então não é a questão do Café Jornal em si, né? Muita gente hoje frequenta o Café Jornal. Quando você entra no Café Jornal, você percebe o seguinte: uma casa de 26 anos, viva. Uma casa de 26 anos que se transformou ao longo do tempo dela várias vezes. Era uma coisa, era um clube do uísque muito grande, é uma adega muito bacana, é uma gastronomia, ou não tinha quase gastronomia, uma gastronomia muito melhor. Então, quer dizer, uma coisa mutante, o drink que eventualmente pouco se tomava. Então, quer dizer, você vai mudando o foco, você vai mudando a linha de raciocínio, você vai mudando, aperfeiçoando o seu time, mesmo com todas essas dificuldades, sempre com um olhar muito aberto com relação a mudanças, implementando elas, estudando elas e se aprofundando nelas, porque não basta você simplesmente falar, tá na moda aquilo lá. Não é tão simples assim, você fala, vamos falar, sei lá, coquetelaria. Tá na hora que você de repente traz um consultor e que você vai estudar, de repente, sei lá, fazer, né, a questão da coquetelaria paulista, onde eu vou trazer coisas para dentro e começa um estudo em cima disso. Então, você começa a trazer muito conteúdo e aí a coisa começa a vir e daqui a pouco você começa a ter trabalhos únicos, os eventos. Teve um determinado momento que eu tive um incidente aqui no Café Jornal que foi um negócio super complicado, feio, sabe? Que eu passei bastante dificuldade naquele momento.
Naquele momento eu não podia pagar o Banco Santander. Tava com uma prestação para pagar, super complicado. Encostei nesse cara na plataforma lá do Santander, sentei na frente dele, falei, olha, eu tô com uma dificuldade, mas eu vou vencer, eu vou conseguir, né? Vai dar tudo certo. Essa pessoa, foi esse gerente desse banco, virou para mim e falou, bom, tá bom, então, eu vou colocar uma pessoa para te ajudar lá financeiramente, a você se organizar e tal. E ele veio aqui no dia seguinte, só uns 15 anos atrás. Quando ele veio aqui no Café Jornal, ele virou para mim e falou, Denis, gostei tanto do trabalho que você está fazendo, tô vendo que é tão de coração, que eu vou trazer todos os eventos da plataforma do Santander para cá. E a partir dali, o Café Jornal começou a voar com os eventos, porque o cara que era um problema, virou uma solução e que de repente hoje é um grande amigo, que eu frequento a casa dele, já é aposentado, mora em Florianópolis e acabou virando um grande amigo. Então você vê, né, das dificuldades às grandes oportunidades. Sabe que é engraçado? Primeiro, ele mora muito bem. Floripa vai dominar São Paulo, viu? Floripa vai dominar São Paulo e aqui vos fala um bom manezinho da capital de Santa Catarina de Floripa. Denis, olhando a tua trajetória, alguns momentos foram marcados por algumas dificuldades. A dificuldade do infarte daquele gestor do teu chão de fábrica, a dificuldade que essa foi uma dificuldade de todos os brasileiros, quando houve o confisco do dinheiro da poupança, os empresários, eles sofreram muito. Eu me lembro, o meu pai, naquela época, meu pai era funcionário público, e como pessoa física, a captação do dinheiro foi um pouco menor do que na pessoa jurídica, então ele acabou com as parcas condições dele, ajudando alguns amigos que eram empresários, queridos, que na realidade o empresário ele é um super-herói, né? E aí depois veio a questão da abertura dos mercados, a ausência de conhecimento com a competição, com as importações e também o mercado brasileiro se abrindo para as exportações, veio a questão, o Brasil vivia uma época inflacionária surreal. Veio a dificuldade financeira, porque para empreender a gente tem que investir e às vezes o retorno não é tão certo e a gente olha o nosso fluxo de caixa não batendo. E tu falasses, e brilha os teus olhos quando tu falas a respeito disso, que nas dificuldades da tua vida tu trouxesses oportunidades. Quando tu estás no mundo empresarial, eu queria que tu falasses um pouco disto. Eu vou dizer que todas as grandes dificuldades, todas elas, sem exceção, todas elas me geraram grandes mudanças, grandes transformações e grandes oportunidades, né? Eu diria que assim, né, até o próprio, vamos falar assim, que todo mundo sofreu, o próprio Covid, né, para nossa categoria, foi uma coisa muito complicada. Mas eu enxergo hoje que a gente voltou da pandemia muito mais forte, né? Então, todos esses momentos foram momentos de mudança e upgrade na minha vida pessoal e profissional. Sempre depois dessas dificuldades. Então eu acho que assim, o grande lance da dificuldade está em como você encara ela. Porque assim, de um jeito ou de outro ela vai vir. Como que você lida com relação a ela, né? Porque eu acho que tem muitos empresários, em todas essas dificuldades que eu venho acompanhando ao meu lado, amigos meus, que às vezes eles por uma ansiedade, morrem antes de morrer, sabe aquela coisa? O cara já tá ele mesmo, ele nem viveu o problema, ele já se desesperou. Como que eu trabalho sem previsibilidade? Como que eu trabalho sem... O cara já se enterrou. Não, é melhor fechar tudo. Fecha tudo e assim, né? Ele não vivenciou o problema. Então, quando você pisa dentro do problema e vivencia ele, e pega ele na mão e vamos em frente, vamos ver o que acontece um dia depois do outro, foram todas as grandes oportunidades e foram algumas, viu? Assim, desafios na minha vida. Desde quando eu comecei minha vida profissional até hoje, eu diria que umas 4 vezes aí, foram 4 vezes muito marcantes, que todas elas tiveram um grande upgrade de vida pessoal e profissional. Denis, e eu estava aqui, meu pensamento estava voando enquanto tu estavas falando. Aí eu imagino o Denis lá com 22 anos de idade, aquela dificuldade incrível na empresa dos pais, já um litígio entre os sócios, provavelmente o teu pai dentro de casa, até porque como ele era muito centralizador, muito carrancudo, preocupado com todas as coisas, e de repente o Denis chega em casa e diz:
pai, eu resolvi agora, não vou mais ser industrial, eu vou ter um restaurante. Me conta de onde saiu isso e como foi essa tua mudança, porque na realidade tu saísse do 8 para o 80 num momento de grande dificuldade, que tu enfrentavas de forma direta por estar trabalhando com os teus pais, mas indireta porque a empresa era dele. Sim. Nesse aspecto, eu acho que o meu pai, naquele momento, ele foi um grande incentivador do tipo, começa a olhar que realmente o negócio aqui, o clima não está bom, sabe? Então, ele mesmo estava com dificuldade de enxergar futuro naquela história, no momento difícil que ele estava passando com a sócia. Então, e eu comecei a procurar negócios assim, né? Eu sabia que eu queria empreender, mas o quê, né? Montar uma consultoria para ISO 9000 e tal. Então, quer dizer, estava muito recente todos os cursos, eu estava implantando, ainda não tinha implementado total, então um primeiro pensamento foi isso, né? Uma consultoria para implantação de sistemas de garantia de qualidade. Depois eu pensei, bom, talvez um estacionamento, aí fui olhar estacionamentos e tal. Depois, talvez uma loja em shopping, aí fui no Shopping Morumbi, comecei a ver ponto e tal. Fui no Brás, conversei com um empresário lá que trabalhava com artigos esportivos, comecei a me dedicar para estudar. Olhando para os Estados Unidos, tinha uma marca que chamava Counter Culture, que de repente a gente tinha a possibilidade de trazer essa marca, que era um tipo de uma Osklen, assim, hoje, né? Era uma marca de surfwear um pouco melhor, naquela época eu pegava onda e tal. Falei, bom, talvez, tal. E aí eu fui desenhando vários cenários, até que meu pai tinha um conhecido dele que montou um restaurante no Itaim, na Joaquim Floriano, um restaurante simples. Falou, tô feliz com o restaurante, estou aqui. Você já pensou em restaurante? Falei, olha, nunca pensei. E aí que eu comecei a olhar para o negócio, e aí foi um negócio que meio, vamos dizer assim, né? As coincidências e sincronicidades fizeram o negócio do restaurante acontecer. Denis, tu falasses no início da nossa conversa que tu negociasses o restaurante com o falecido, vendido, hoje faz parte do escopo do Banco Santander, e o Banco Santander tem história na tua vida, porque o Sudameris foi comprado pelo Real, que foi comprado pelo Santander. Exatamente. Então, quando a gente começa a ver essa história, lá atrás tu negociou com o Sudameris e um dos sócios continuou contigo, que foi o Rezende. Foi o Reginaldo Leme. Reginaldo Leme. Isso. Reginaldo Leme. Rezende, o teu sobrenome, Reginaldo Leme. Tu optasses por ele continuar contigo? Foi uma escolha? Foi uma imposição de mercado? Como é que é interagir com alguém tão diferente que tu não conhecias ainda, não tinhas intimidade? Não. E a gente sabe que assim, ó, uma sociedade é um casamento. Sociedade é um casamento. E no casamento a gente começa olhando nos olhos, começa aquele chaveco, a gente pega na mão. Como é que foi isso, de repente? Opa, agora eu sou dono de um restaurante, tudo novo, que já passou por dificuldade financeira, tanto que comprasses de uma instituição financeira e tenho que pegar na mão de um marmanjo que eu não conheço. A história com o Reginaldo foi bem bacana, né? Até porque eles estavam em 6 ou 7 sócios. Opa! Esse diretor do Sudameris na época era o cara que era o maior capitalista, vamos dizer assim, né? Que é o cara que investiu o maior valor em dinheiro, né? E o Reginaldo era um cara que tinha um percentual, mas era um percentual menor dentro da sociedade. E quando a gente se conheceu, numa primeira reunião, já induzido para a gente fazer a venda, até porque a palavra final ia ser desse diretor do banco, quando a gente conheceu o Reginaldo, na hora, assim, houve uma empatia muito grande entre ele e meu pai estava junto comigo. Então, foi uma conversa muito agradável. E no final dessa reunião, o próprio Reginaldo falou, olha, eu tenho o meu percentual aqui na casa, gostei, gosto do Café Jornal de coração, até porque assim, né, por que Café Jornal? E nessas andanças de coberturas de Fórmula 1, o Reginaldo vai para a Alemanha, e na Alemanha ele tem em Heidelberg, a cidadezinha que eles ficavam sempre antes do Grande Prêmio da Alemanha, uma ruazinha chamada Hauptstrasse. Tem vários bares e restaurantes numa região universitária. Nessa região existe um café-jornal. E quando eles viram o café-jornal, jornalistas, ele, o Galvão, isso, aquilo, tal, acabavam indo para esse local por conta de ser café-jornal. E naquele momento você tinha o auge dos grandes cafés, Café de la Musique, Café Cancún, Café, Hard Rock Café. Então os cafés são grandes bares movimentados, com uma gastronomia ok, mas com um bar luxuoso mais forte. Então essa era mais ou menos a cara desses cafés.
era um café-bar, né? Que hoje meio que caiu um pouco, sumiu esse negócio. Então esse nome vem com a gente aqui de muitos anos. Então ele tinha essa coisa meio de criação, né, do conceito da história. Ele era o grande jornalista colocado dentro no meio dessa história toda. Os pratos, todos os nossos pratos tinham nomes de jornais espalhados nas paredes e tal. Eu com os anos fui matando essa questão, vamos dizer assim, temática. Acho que o tema ele enjoa. E então aí ele acabou participando. E assim passaram 17, 18 anos de uma sociedade muito bacana, de um cara muito especial, de uma convivência, de um aprendizado assim fantástico. Ele é um cara que eu, sabe, não tenho palavras para dizer que pessoa é o Reginaldo Leme e a Carmen Silva, que é a esposa, e a família dele. Ele tem uma família maravilhosa. Esse é um cara muito diferente. Na realidade, a diferença, fazer o diferente, a diferença é a gente sempre ter gratidão por tudo aquilo que ocorre na vida da gente. E é muito gostoso quando eu te ouço falar que mesmo nos teus momentos de deserto, tu tens uma gratidão especial porque tudo aquilo tu transformasses em flores, tu plantasses, tu semeasses e estás tendo grandes colheitas. Não só colheitas no mundo empresarial, mas também a colheitas no mundo pessoal. A tua filha trabalha contigo hoje? Trabalha comigo. É isso? É. Você vê, minha filha é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, né? Então, ela sempre disse, não vou trabalhar com meu pai de jeito nenhum, sabe aquela coisa? Né? Então na juventude eu tive bastante dificuldade. Na gestão, a gente teve uma gestão muito conflituosa, vamos dizer assim, em casa, dura, assim, sabe? Saiu de casa, eu vou embora daqui e tal, e aí depois voltou, tal. Quer dizer, era tenso o negócio, né? E aí ela resolveu fazer gastronomia, mas no meio da gastronomia ela falou, não vou fazer, eu não nasci para isso. Depois, ela fez psicologia, trabalhou fora, e aí eventualmente ela começou a ver que a parte de eventos no Café Jornal começou a crescer. E aí, por livre e espontânea vontade um dia dela, ela falou, pai, eu acho que eu tenho jeito para trabalhar comercialmente com relação à questão dos eventos. E assim a gente começou a trabalhar junto, e realmente ela tem uma aptidão comercial muito bacana, porque eu sou um cara que, hoje a gente está numa conversa assim, mas no geral eu sou um cara um pouco mais contido, um pouco mais fechado, né? E de repente essa questão da negociação em si, eu sou um cara muito de processos. Eu me sinto melhor nos processos do que eventualmente numa negociação. Às vezes eu fico meio ferido com a negociação, sabe? Quando você fala, custa 500, você vira para mim e fala, te ofereço 300. Tem gente que gosta dessa briga, né? Você vê, a minha filha, ela se sente super à vontade nessa questão, né? Eu já não me sinto, eu já fico, sabe, me magoa. Ela, porra, tá me, né, subjugando, tá me colocando para baixo. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão da negociação e ela voa nisso, né? Ela gosta de fazer e tal. Então, hoje tá muito bacana, é uma honra estar trabalhando com ela e acho que a gente essa questão complementar é muito, muito interessante. Pessoal, a gente tem que ir para um rápido intervalo. Escutaram isso? Ela voa nisso. Voe nas asas da Vivax. É claro, aqui hoje no Café Jornal. Vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta com muito mais do Voe nas asas da Vivax com esse gigante. Eu tô apaixonado. Denis Rezende. Alô, amigos da Vivax TV, eu sou o Cleber Serafim e estou aqui para te convidar a acompanhar o Devoção Sertaneja. Venha celebrar conosco a verdadeira música sertaneja com vários artistas consagrados, outros iniciandos, mas sempre prestigiando a nossa música raiz. Fique ligado na Vivax TV porque tem Devoção Sertaneja. Eu tenho um convite mega especial para você. Todos os sábados, às 22 horas, aqui na Vivax TV, o programa Backstage com Edras Graff. Os bastidores de tudo que rola e tudo que acontece nos melhores eventos aqui da cidade de São Paulo. Então, acompanhe com a gente todos os sábados, às 22 horas, aqui na Vivax TV.
Estamos de volta com o Voe nas Asas da Vivax. Hoje aqui no Café Jornal, gente, que papo delicioso. Confesso que eu estou aprendendo muito. Ele diz que ele é reservado, que ele fica mais observando. Acabou de falar uma fragilidade que se compensa pelo olhar da filha que tem feito as negociações. Vou te fazer uma pergunta. O teu pai continua sendo teu conselheiro? Meu pai, durante muitos anos, eu neguei, né? Porque eventualmente a gente teve alguns problemas de relacionamento, né? Como ele é um cara muito austero, então algumas brigas que nos distanciou durante um bom tempo. Mas eventualmente, hoje em dia, vamos dizer assim, já faz talvez uns 8, 10 anos que a gente veio numa reaproximação muito importante e hoje ele é o meu conselheiro, sim. Eu aceitei, né? Que foi assim, não foi fácil, né, entender que os problemas estavam comigo. Eventualmente, alguns problemas que eu tive com meu pai na minha infância congelaram ali, vamos dizer assim, o meu julgamento. E isso afetou um pouco a minha vida e a minha relação com ele. Lá na frente, muitos anos depois, eu regredi um pouco naquela história, através de um tratamento que eu fiz e tal, e consegui chegar no ponto onde eu tinha congelado aquela história e consegui me perdoar. Porque a questão não era um perdão com ele, sabe? Porque as pessoas são o que são. Os pais, eu acho que a gente no final tem que, quanto mais a gente honrar os nossos pais, independente dos erros dele, melhor vai ser para nossa vida. Então foi muito interessante isso. E aí a gente vem num resgate muito bacana, eu e ele, assim, de uma construção muito mais sólida e com conselhos muito bacanas, assim, aproveitando tudo esse tempo que a gente pode estar junto, né? Denis, é muito gostoso quando eu te escuto falar, e eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão apaixonados por isso, porque em toda a tua fala, tá? Primeiro, teus olhos brilham. O teu sorriso, com certeza, esse brilho do teu sorriso deve estar lá ofuscando o olhar de cada um daqueles que nos assiste. Mas em todos os teus momentos, sejam eles muito bons, sejam eles de conexões, tu sempre falas muito em estudo, tu sempre falas muito em conhecimento, tu sempre falas muito em resgate e agora falasses em perdão pessoal. Aonde eu quero chegar com isso? Muitos de nós seres humanos, vivemos uma vida inteira nos chicoteando e nos escravizando em virtude de problemas que aconteceram há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e nós esquecemos de viver o presente. Tem dois momentos da tua fala em que as histórias elas se repetiram. Tu tivesses um pai austero e em virtude disso tivesses algumas dificuldades de relacionamento e a tua filha, em virtude da tua austeridade, teve a mesma coisa. Exato. E vocês, independente das opiniões, sempre se abraçaram porque, poxa, nós somos família, vamos viver, vamos curtir com as diferenças. Hoje, olhando, tu estás num dos palcos que mais protagonizam sucesso em São Paulo. Eu, quando cheguei em São Paulo, vim trabalhar num grande escritório de advocacia para fazer parte da CPI do Covid e todos me diziam, queres fazer bons negócios? Senta no Café Jornal. Lá os negócios acontecem. Isso é muito em virtude da tua percepção de vida, isso é causa do acaso, isso é em virtude da história que ocorreu lá na Alemanha, quando aqueles jornalistas já iam, vou botar isso entre aspas, fazer os seus respectivos negócios porque eram similares a ele. Isso é pelo fato de repente estares numa das esquinas mais famosas de Moema, esse bairro maravilhoso que abraça todos, um bairro de família. Queria que tu falasses um pouquinho dessa percepção. Bom, considero assim, né? O bairro é ótimo, a esquina é ótima, a casa é ótima, mas isso não constrói o negócio. A gente tem lugares maravilhosos, até bem melhores do que o próprio Café Jornal, e que você percebe que o negócio não vai bem. A questão do bar e do restaurante, principalmente esse tipo de comércio, que você abre a porta para ele começar, ele é muito energético, né? É difícil, né? Você tem uma casa super linda, que o cara colocou muito dinheiro aqui, e uma outra do lado, que tem, né, a questão da camisa do Flamengo do cara lá tal, e o bar tá super cheio. Então, o que traz o sucesso, né, eventualmente não é o espaço, nem o local. Claro que isso ajuda, influencia, mas ele é só um pedacinho. Essa questão dos bons negócios no Café Jornal,
Acho que tem a ver de uma construção que eu vim fazendo, até porque eu vim me especializando e eu amo fazer network, de verdade. Lá atrás eu começo dentro de grupos de relacionamento, tem um negócio chamado BNI, que é um grupo internacional, onde cada um fala 5 minutos, são 80 pessoas, começamos às 6h30 da manhã, e você pontua, quanto mais você oferece o serviço dos outros, mais você ganha autoridade e tal. Então, quer dizer, isso foi lá no comecinho, que já houve uma pequena transformação, e assim, relacionamentos que a gente foi criando e eu fui investindo na consolidação dessa questão dos relacionamentos, que isso é um trabalho que eu acho que assim, né, o gigante de verdade mesmo só é gigante depois que ele tem um alicerce. Não é o quanto tem, é o quanto é. E o ser é uma questão de uma construção de longo tempo. Você não consegue construir uma relação, uma amizade e uma confiança em pouco tempo. Isso é ao longo de muitos anos, né? Então, é o que eu sempre disse, né? Eu não sou um CPF, eu sou um CEP. E na hora que eu começo a criar e o meu negócio perdura muitos anos, eu tô aqui, todo dia, né? Não dá para falar, não atendo o telefone agora, ou isso, aquilo, tal. Eu estou aqui todo dia. Então, eu acho que essa questão dos relacionamentos e os bons negócios acabaram sendo criados justamente, talvez, por essa austeridade com relação à forma que foram tratados todos os relacionamentos, e a construção disso solidificou uma história super bacana que me transforma no que eu sou hoje. Denis, quando tu falas em transformação, tu falasses que em determinado momento, para curar algumas coisas anteriores, tu precisasses de uma ajuda. O Denis, quando acorda todos os dias e se olha no espelho, quem ele vê? Ele vê um cara que precisa, tem que estar sempre uma das partes da minha vida que eu mais curto é essa questão da busca espiritual interna minha, né? Não tem um caminho, é um caminho espiritualista que tem um monte de nuances, mas eu estou sempre buscando, eu estou sempre meditando, eu estou sempre tentando pegar um pensamento ali. Então eu vou dizer que quando eu acordo de manhã, todo dia que eu faço a minha oração, eu sempre tenho algumas reflexões que acontecem no começo do dia e tento me educar a tentar construir um castelo melhor e abençoar as pessoas que estão próximas a mim todos esses dias e tentar manter essa rotina. Às vezes acontece de acordar meio cansado, meio isso, meio aquilo, tal, e de repente o pensamento foi. Mas eu tento todos os dias, não é fácil você conseguir manter essa rotina todos os dias, né? Mas quando eu acordo eu vejo esse cara que tem muito ainda para aprender, tem muito para evoluir, tem muito para descobrir. Que talvez o mundo interno seja tão complexo ou mais do que o externo. Então tem essas duas buscas aí, né? As construções, elas sempre vêm de dentro para fora, né? Sempre vem de dentro para fora. Exato. O Denis se orgulha da trajetória dele e de quem o Denis é hoje? Me orgulho muito, bastante. É o que eu falo, né? A vida também ajudou, de todas essas dificuldades, de conseguir passar esses mares revoltos e conseguir dar a volta por cima, acabou construindo um time. Você pega assim, né? Eu tenho funcionários que estão comigo há quase 30 anos, vários deles, né? Que passaram muita coisa junto, né? Então a gente tem uma história muito única, sabe? De muita luta, de muita dificuldade, mas de grandes transformações e depois de coisas muito boas, né? Por conta da resiliência, do foco do vamos junto. E a gente hoje tem a honra de ter pessoas maravilhosas próximas a mim há muitos anos. E essa construção, talvez, no meio de todos esses anos, foi o mais importante de tudo que foi feito. Porque no final, uma parede bonita, uma comida muito boa, isso, aquilo, tal, é efêmero, mas as pessoas que estão próximas a mim, quem convive com o Café Jornal sabe disso. Na hora que você entra e tem meu gerente lá, que é o Neuri, que é o gordinho sorrindo para você começa a entender isso. E quando você retorna aqui, o quanto essa questão energética das pessoas é o que realmente é a solidez do negócio.
e te chamam pelo nome, né? Isso é uma coisa muito gostosa, não é? porque a gente entra de novo no Café Jornal, eles parece que sabem o que a gente gosta, então eles te chamam pelo nome e te oferecem aquele carinho na mesa, e afinal de contas, tudo que se constrói de melhor se constrói em família e na mesa. E sabe o que é legal? Porque muito se fala em network no Café Jornal, mas o Café Jornal é um bar-restaurante frequentado pela família. Os melhores networks a gente faz dentro de casa? Com certeza. Porque dentro de casa significa confiança. Vamos lá, que lá eu me sinto em casa. E lá nós vamos fazer bons negócios. Então, quer dizer, olha a validação da história, né? Eu me sinto em casa. Se eu estou na minha casa, isso significa que eu não vou levar qualquer pessoa para minha casa. Denis, eu olho para ti e quando eu te vejo circulando, e claro, um dos eventos que eu sempre estou presente é o Protagonistas. Eu vejo os empresários de São Paulo olhando para o Denis com muito orgulho. E a gente fica ao final sempre do evento, aí a gente toma um bom vinho e a gente vê o carinho como as pessoas conversam a respeito da tua história. Como é que é o nome da tua filha? Rafaela. A Rafa. Quando a Rafa, ela optou, ela disse: pai, eu estou pronta e quero trabalhar contigo. Ela também começou a implementar, como tu fizesses lá atrás na indústria do teu pai, algumas coisas que vinham da própria Rafa. Só que intrinsecamente a Rafa aprendeu com o Denis aprendeu com o pai e com a mãe. Fala um pouco a respeito disso, de que embora não sejam pessoas iguais, embora a gente discorde, embora a gente tenha opinião própria, embora a gente não concorde com muitos dos procedimentos, tanto dos nossos pais quanto dos nossos filhos, o que tem que prevalecer é o orgulho, o respeito e a gratidão? Sim, é o orgulho, é o respeito, é a gratidão, mas acima de tudo, a compreensão e a arte da concessão. Se você quiser ter um relacionamento duradouro, tanto num casamento quanto com relação à filha, é aprender que em determinados momentos você precisa conceder. Então, não dá pra gente ser a ferro e fogo com tudo, mas a gente não pode passar por cima dos nossos valores. Quando o valor é muito solidificado, eu acho que ele se transmite, ele se repete, ele vai pra frente. Mas sem inflexibilidades totais, porque isso, na verdade, cria distância, né? Então, eu acho complexo, né, essa história, vamos dizer assim, de como é que a gente joga a história, mas está muito em cima dessa questão dos valores e da flexibilidade que você vai ter com relação à relação. Então eu falo até o seguinte, nós estamos vivendo um momento, hoje eu tenho um grupo, que é um grupo grande aqui do Café Jornal, que tem desde moça pelada, isso, aquilo, tal, de clientes do Café Jornal, chama-se Café Jornal do Bronx. E aí hoje a discussão era o seguinte, né? Eu coloquei um contraponto de uma informação de um professor dos Estados Unidos. Da cabeça dele, ele é um cara muito mais com viés à esquerda, vem daquela história do professor de Harvard, disso, aquilo, tal, brasileiro, da visão dele com relação à questão Trump, Kamala, aquela história toda. E aí você percebe o seguinte, né? As pessoas não querem mais ouvir nada que contrapõe o que ela acredita ou o que ela pensa. E isso é um grande problema na família, isso é um grande problema na educação, isso é um grande problema no trabalho. Você precisa ouvir. A gente, né? Então acho que temos dois ouvidos para, sabe, as pessoas precisam ouvir um pouco mais. Então eu acho que a construção, tanto familiar, nossa, isso, aquilo e tal, vem em cima de muito diálogo, muita compreensão. Não significa que você vai ter que aceitar tudo que você está ouvindo. Significa que a gente vai contrapor e que nós vamos conversar e nós vamos chegar no meio do caminho. Na realidade, Denis, a construção do ser humano, a questão do caráter, a questão de quem nós somos é muito de nós ouvirmos, percebermos e praticarmos. E, acima de tudo, curarmos a cada dia, a cada momento, as nossas feridas anteriores. Quando nós entramos nessa questão desse viés político, nós vivemos uma coisa que eu acho muito triste, que se chama polarização. Nossa, polarização. Eu tenho o meu viés político, eu tenho a minha opinião política. Agora, em contrapartida, isso não significa que a opinião do outro está totalmente errada. E esse é um dos grandes
grandes problemas, aí a gente falando de uma democracia muito nova, que é a brasileira, Exato. do povo brasileiro. O que é da ideologia A eu não aplico na B, o que é da B eu não aplico na A. E sabe quem é que perde? A população. Claro. Quem é que perde? A população. E não é diferente dentro de casa. Porque nós temos que aprender, eu também tenho filhas que são jovens, hoje estão aí no ido das idades dos 20 anos, em que elas estão vivendo esse movimento transformador da internet. E aí, é claro, isso é ruim? Não, isso é muito bom. A informação ela está muito mais rápida. Mas também é ruim, porque as pessoas elas perderam a essência de sentar ao redor da mesa e de conversar, de ler um bom livro. E uma das coisas que eu percebo, e eu acho que deve ser um dos segredos do teu sucesso, é tramitar entre essas esferas em virtude do aprendizado diário. Afinal de contas, claro, o teu negócio é ao redor da mesa, mas tu falas com muito orgulho da tua família. Queria que tu falasses um pouco a respeito disso pra gente. Minha família, né? Como eu vim construindo uma família profissional, mas assim, a minha família pessoal, né? Tem um pai que minha relação vem melhorando muito, uma mãe maravilhosa, que é uma parceira, assim, acima de tudo. Essa daí, que fala agora, mãe, vamos a pé até o Santos, de joelho, ela fala, tá bom, filho, tamo junto. Ela vai lá ajoelhar e vamos junto, sabe? É uma parceira. Uma esposa, a gente tá casado já há 26 anos, então tem uma construção, a gente casou criança, jovem, menino, com um monte de dificuldades, com um monte de coisas, mas a gente viveu mais tempo junto do que com os nossos pais e nós juntos, né? E a gente foi aprendendo a vida junto, então assim, né? Ela tinha 20, 19 e eu tinha 22, então quer dizer, eu com 22 já com uma criança no colo, ela com 20, com uma criança, quer dizer, é uma bagunça, né? A gente não tinha maturidade para isso. E estava começando o Café Jornal. E estava começando o Café Jornal. Então foi uma coisa maluca que não foi fácil a construção, mas que eventualmente a gente se construiu junto e acabamos sendo um casal que virou uma unidade. E eu acho isso muito interessante, né? Às vezes, de repente, a gente vê as relações e muitos casais que convivem muito bem, mas nunca chegam no estágio de virar um só, né? Você percebe que a coisa unifica mesmo, né? Então eu tive a oportunidade de ter uma esposa que hoje é parte de mim e eu sou parte dela, né? E uma filha também, uma filha única, né? A gente acabou não tendo mais filhos, mas uma filha única que mora sozinha, que tem os gatos dela, que tem a opinião dela, que isso, que aquilo e tal, né? Diria que até meio bocuda, fala isso, aquilo e tal, mas que a gente está junto, criando uma vida, criando uma história, construindo e no final da história todos sempre muito unidos. Denis, é muito bonito te ouvir falar. É assim, ó, de verdade, tá? O brilho dos teus olhos e o teu sorriso resplandecem em todos aqueles que convivem contigo. Eu vou sair desse aspecto da cura, da tua história, e eu quero entrar agora no Denis, literalmente empresário. O Denis empresário, ele viveu agora um período de pandemia, o teu setor foi um dos que mais sofreu. Muitos e muitos bares e restaurantes no Brasil, ou melhor, no mundo, fecharam e todas. Perdão, desculpa por esse erro fatal. Muitas pessoas, elas ainda vivem o dia de hoje se justificando pelo período da pandemia. Isso a gente escuta muito. Não, mas aqui ainda estou com dificuldade porque vim da pandemia. E aqui eu não vejo isso. Aqui, na realidade, eu vejo um reinventar e um crescimento constante. Queria que tu falasses um pouquinho do que foi viver a pandemia, pensasses em fechar, não pensasses em fechar, quais foram as atitudes que tu tomasses para que tu hoje estivesses novamente, ou como sempre existiu na história, dos 27 anos, igual um foguete crescendo cada vez mais. Na pandemia, teve um momento bastante emblemático da pandemia que foi o seguinte, né? Eu já estava acompanhando as notícias, fiz uma reunião mais ou menos uns 4, 5 dias antes de acontecer. Chamei todos os meus funcionários, falei, há uma grande chance da gente ter que fechar o estabelecimento e isso pode acontecer nos próximos dias. Eu acho que, assim, por enquanto nós não vamos tomar nenhuma atitude, mas eu quero que a gente fique muito junto e nós vamos estar em contato. Passados 4, 5 dias, notícia, fecha todos os estabelecimentos. No dia seguinte, a gente fez uma reunião com todos os funcionários, chamei todos eles e falei, bom, eu tenho um caixa limitado hoje,
não pretendo mandar ninguém embora, não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós precisamos se segurar. Quanto você precisa para viver? Ah, minha escola eu pago, da escola do meu filho tanto. Eu falo, não, a escola do seu filho vai ficar para depois a gente acerta. Nós estamos no modo sobrevivência. E quanto você precisa para viver no modo sobrevivência? Eu preciso de tanto. Porque água você não vai pagar, luz você não vai pagar, aluguel você não vai pagar, a escola do filho você não vai pagar. Preciso saber, porque a gente não sabe quanto tempo nós vamos ter que operar, sim. E nisso, e o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos lavar a casa, nós vamos embalar, nós vamos fazer contagem, nós vamos... Tem um monte de coisa para fazer e assim, a vida continua. Eu quero todo mundo trabalhando normal. Amanhã estamos todo mundo junto aqui. Eu não tinha delivery naquele momento, então nós vamos ter que tentar o delivery, vamos ver o que vai acontecer. E assim todo mundo se manteve unido. Final da pandemia, eu não mandei embora nenhum funcionário, todos se mantiveram juntos. Daqui a pouco o delivery começou a ir, daqui a pouco uma mensagem do WhatsApp, os amigos começaram a pedir coisas. E daqui a pouco veio um crédito da Folha, daqui a pouco veio um crédito do Pronamp, daqui a pouco veio alguma coisa. E as coisas foram acontecendo e a gente foi meio que se restabelecendo. O meu sommelier virou motoboy, né? O meu gerente virou atendente de telemarketing. Eu virei entregador muitas vezes, porque de repente a gente estava com pouca mão de obra para fazer as entregas. Então, foi um tempo de aprendizado de todos nós aqui, de sobrevivência, mas eu acho que assim, né, é engraçado te falar que eventualmente eu vejo com bastante alegria todo aquele tempo que a gente viveu, que foi uma loucura, né? Você imagina assim, o cliente bravo, porque estava demorando para chegar a comida lá, de repente chego eu e minha esposa, paro o meu carro, pego o saquinho, entrego, a pessoa fica meio tipo sem graça, assim, sabe? Do tipo, nossa, mas você que veio entregar, né? E tava nervosa, porque tava demorando, falou, me desculpa, é que nós estamos com pouca gente, o contingente está pequeno, então quer dizer, estamos fazendo o melhor que a gente pode. E então foi uma história, e depois disso a empresa, talvez por essa resiliência toda, que não vou dizer que isso não me afetou financeiramente, eu não vou dizer que não tive prejuízos, mas eu acho que assim, a questão do reclamar, reclamar, você está clamando duas vezes. Essa coisa do ficar reclamando é um problema. Tem que tomar cuidado com o que fala, porque parece que isso cristaliza uma onda para quem está de fora vendo você. E talvez a prosperidade, o crescimento e toda essa visão que você teve com relação ao Café Jornal pujante tem muito mais a ver, primeiramente, pela sua primeira visão, de entender que a gente não está chorando e reclamando aqui. É o contrário. Eu estou agradecendo tudo isso. E que foi muito legal que eu vivi ali na pandemia. Tive prejuízos, teve impostos que eu estou pagando, o Pronamp estava até mês passado pagando, do isso, do aquilo e tal. Mas eu não posso reclamar. Na realidade, Denis, aquilo que se resolve com dinheiro não é problema, né? Ou a falta dele não é problema, porque olha que delícia quando a gente escuta isso. Eu e a minha esposa fomos fazer entrega. O meu sommelier que estudou para isso, chegou no auge daquilo que é a profissão dele, que é ser sommelier de um grande restaurante de São Paulo, passou a ser motoboy. O meu gerente foi para o telemarketing. Sabe o que é isso? É a gente sair da nossa zona de conforto e a gente se reinventar todos os dias. Se tu fores olhar, hoje muito se fala em cursos de ajuda pessoal. E a tua história é um curso vivo de ajuda pessoal. O Denis está empreendendo em novos negócios. Queria que tu contasses um pouquinho o porquê da escolha do local do novo restaurante, como está sendo lá, já está aberto, como é esse novo negócio de repente, ter que treinar uma nova equipe com esse olhar do próprio Denis. O Denis mora muito pertinho aqui do café, então o café ele virou uma extensão da própria casa dele. Lá é um pouquinho mais longe, o Denis consegue estar olhando, é a esposa que cuida. Como é que está a formação desse novo negócio? A gente criou uma história chamada Urban Café Jornal, tá? Então ele é um restaurante totalmente diferente do Café Jornal, dentro do mesmo padrão, mas ele está focado em shopping center. O Morumbi, exatamente ali no Jardim Sul, eu tô meio num trabalho de honrar a minha história, porque eventualmente assim, eu fui um cara que morei naquela rua, a minha juventude inteira foi ali, eu vi aquele shopping construir, estudei no Pentágono, que fica quase em frente
sei lá, do pré até o terceiro colegial. Todas as minhas histórias dos meus amigos de infância, ou isso, aquilo, tal, tudo está naquele núcleo, né? Então, na pandemia, por exemplo, quando eu começo a fazer o delivery, eu vou dizer para você que 50%, 60% do delivery que comprou de mim aqui no Café Jornal veio daquela região. Do Panambi, do Portal do Morumbi, do isso, do aquilo e tal. Então, e eu durante muitos anos administrei uma casa que hoje é a Casa Churrascada, que é a Casa da Fazenda do Morumbi. Toda a parte de eventos, quem administrou o restaurante fui eu. Então, na Fazenda Churrascada? Não. A Casa da Fazenda do Morumbi. Opa! Quando foi Casa Churrascada já não era mais minha gestão, mas durante 5, 6 anos de Casa da Fazenda do Morumbi, a gestão era minha. Então, eu tenho um bem-querer pelo Morumbi diferente, que me formei lá, nasci lá, sei das dificuldades do bairro, a gente sabe do perfil de público, mas eventualmente eu nasci ali, né? Então, a escolha do ponto teve esse viés. Coloquei o negócio que é o Urban Café Jornal. O Café Jornal produz toda a parte de alimentação e lá só finaliza. Eu tenho um sócio lá, que é um cara que tem um restaurante japonês chamado Nakombi, que fica ao lado do nosso restaurante lá, então tem um operador local lá. E o que a gente está fazendo? Nós estamos validando um modelo de negócio, que a hora que aquele negocinho estiver bonitinho, dando um lucro bem legal, aí sim eu vou começar a pensar numa formatação para poder vender uma franquia de um negócio que já deu certo em um shopping que não é a bola da vez dos shoppings. Você fala CJ Shops, JK, tem outros shoppings muito mais legais, mais caros também, mas eventualmente assim, né? Ali foi uma escolha energética pessoal de história de vida e que eventualmente acabou... Porque às vezes quando a gente vai empreender, depende muito também, o universo te ajuda, né? Sabe quando as coisas fluem e elas dão certo? Parece que quando a coisa é meio truncada, por mais maravilhoso que seja, o universo ajuda a coisa a não acontecer. E lá no Morumbi foi uma coisa muito bacana, porque o universo deu um monte de forcinhas assim para que o negócio acontecesse e se materializasse. Então a nossa ideia futura é que o Urban vire uma rede onde eu possa franquear, que eu possa construir uma sede onde eu vou produzir, entregar para todos esses franqueados toda essa tecnologia, toda essa gastronomia, todo esse conhecimento. Gente, que delícia, que delícia. Dono de um restaurante bem sucedido, está pensando em empreender, já está pensando num futuro em franquias, sem esquecer da sua essência, foi para o bairro aonde tudo começou, aonde ele nasceu, teve as primeiras referências de amizade e de amor, e os grandes negócios entre amigos e desconhecidos que se tornam amigos sempre acontecem numa das esquinas mais famosas e mais emblemáticas aqui de Moema, em São Paulo, que é o Café Jornal. Isso faz parte também da minha história de chegada em São Paulo. Infelizmente, todo o programa ele tem um período de duração, nós estamos chegando ao fim. Denis, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores e convida para virem aqui no Café Jornal para poder acompanhar de pertinho esse teu sorriso. Bom, convido todos vocês a estar aqui no Café Jornal. Sou o Denis Vezende, adoro fazer network, conhecer novas pessoas, entender de novos negócios, de novos processos, de novas histórias. É meio que boa parte do dia a gente faz isso e acho que a construção da minha vida foi muito feita assim, né? Então, espero todos vocês aqui no Café Jornal e uma mensagem, né? Que o Café Jornal e toda a construção que a gente tem é feita de pessoas e que você pode fazer parte disso também. E é isso. Gigante é o que eu posso dizer, gigante. Que orgulho da família da Rede Vivax de televisão poder fazer parte hoje um pouquinho da vida da família do Café Jornal. Gratidão, voe nas asas da Vivax, nós chegamos ao fim do nosso programa, mas é claro, fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão, que hoje é a televisão que mais está crescendo em alcance. Temos o orgulho de estar já nos Estados Unidos em mais de 10 milhões de casas. Então não esqueça, você que nos assiste aqui de São Paulo, venha no Café Jornal. Você que nos assiste de fora de São Paulo, passou por São Paulo, está bem pertinho aqui de Congonhas, aonde eu vou comer, onde eu vou ter aquela experiência gostosa com a capital paulistana, venha no Café Jornal. O Café Jornal é o seu espaço gastronômico em São Paulo e, é claro, fique conosco.
com a família da Rede Vivax de televisão. Gratidão, gratidão. Temos muito mais para você, viu? Muito mais. Fique conosco com a nossa programação.